Correção das páginas 32 a 34. Aqui na página 32, né, o início do capítulo que a gente estudou na aula passada, tinham algumas perguntas. E aqui, né, mostravam essas duas imagens para a gente poder responder aí as duas perguntas. Na primeira pergunta, dizia assim: que outros seres vivos estão representados além das bromélias? Então, aqui, ó, nossa resposta seria as árvores e as demais plantas, o pica-pau, a borboleta e o beija-flor, né, que são aí os demais seres vivos apresentados aqui nas imagens. Na segunda questão, pergunta assim: que animal está se alimentando? Contorne-o com a cor azul. Desses animais aqui, qual deles está se alimentando, hein, gente? Qual foi que vocês contornaram aí com a cor azul? É o beija-flor, né, turminha? O beija-flor, ele está se alimentando aí do néctar da bromélia, né? Essa planta aqui é a bromélia. Então, vocês iam circular aí, ó, o beija-flor que está se alimentando. A terceira pergunta era sobre as bromélias. Dizia assim: as bromélias se alimentam de quê? Então, de que se alimentam as bromélias, hein, gente? Então, as bromélias, elas se alimentam da água e da luz solar, como qualquer outra planta, tá bom? Toda planta se alimenta de água e da luz solar. Apesar da bromélia, ela estar aqui, ó, em outra planta, como a gente pode observar, ó, ela está aqui colada na árvore. Ela não se alimenta dessa árvore. Ela usa as outras plantas apenas de apoio. Ela se alimenta somente de água e da luz solar, tá bom? E a última pergunta: a pedra ilustrada na primeira imagem é um ser vivo. Explique. A pedra, ela é um ser vivo, gente? Nessa imagem aqui? Não, né? Ó, não, porque ela não se reproduz e não se alimenta. Por isso, ela não é um ser vivo. Bacana? Na página 33, nós tínhamos aí duas questões. A questão 1 pedia que você pintasse apenas os componentes vivos do ambiente. Então, que componentes vocês iam pintar aí na questão de número 1? Hein, turminha? Eu vou marcar um X, mas vocês devem pintar. Os seres vivos aqui, ó. A árvore, né? Um ser vivo. As galinhas são seres vivos. Os porcos são seres vivos, né? Aqui, ó. As vacas são seres vivos. E os cavalos também. Então, tudo isso é ser vivo, tá bom? Na questão 2, pedia que você observasse as fotos e conversasse com os colegas, tá? Você podia responder aqui no livro ou no seu caderno. Então, aqui nas fotos, nós temos um girassol artificial e os girassóis naturais. E nós tínhamos duas perguntas sobre as plantas artificiais e as plantas naturais. Letra A. As plantas naturais e a planta artificial devem receber os mesmos cuidados? Por quê? Então, tá aqui a resposta, ó. Não, as plantas naturais necessitam de água e sol. As de plástico, né, as artificiais, somente precisam ser limpas. Então, o cuidado é diferente, tá bom? Na letra B, com o passar do tempo, o que deve acontecer com a planta artificial e com as plantas naturais? Então, ó, com o passar do tempo, as plantas artificiais se modificam pouco. Elas podem descolorir ou perder partes, né? Então, ou pode não acontecer nada. Já as plantas naturais, elas se modificam mais. Elas podem crescer, perder e ganhar flores e frutos. Também podem morrer ou elas podem se reproduzir ali naquele ambiente, tá bom? Então, essa é a diferença, né? O que acontece aí com o passar do tempo com a flor artificial e com a flor natural. E nossa última pergunta era na página 34, nós tínhamos duas perguntas.
A primeira pedia que você completasse as lacunas do texto. Então, alguns tipos de rãs, sapos e pererecas vivem você ia colocar na água, que se acumula em bromélias. A bromélia usa a luz do sol e parte da água retida em suas folhas para se manter viva. Então, aqui você ia completar com a palavra água e com a palavra luz. Na questão 2, perguntava quais são as necessidades dos animais com os quais você tem contato no dia a dia. Então, quais são aí as necessidades dos animais que você tem contato? Geralmente, na nossa casa, nós temos gato, cachorro, né? Pode ser que outras pessoas tenham outros tipos de animais. Mas aí, quais são as necessidades desses animais, né? Se alimentar, beber água, tomar sol, dentre outras necessidades, como brincar, né? Dormir. Tudo isso é uma necessidade que o animal possui, tá bom? Então, essa é a nossa correção. Um abraço. Tchau, tchau.